tem a ideia principal de que servimos a Cristo. Quantos vieram aqui e trouxeram Bíblias? Conferência do Espírito Santo, a gente tem que estar mergulhado, correto, gente? Então, retira qualquer tipo de embaraço que você tiver hoje, preocupações que deixou ou que trouxe, acarretou na sua caminhada, e deixe eu lhe proporcionar uma noite de experiências do Espírito Santo para você. As canecas que eu amo, se não fosse pecado levar, eu levaria, mas não posso não. Amém? Wendel, Pedro agora é americano, né? Amém, gente? Eu tenho pouco tempo, apesar que o pastor me deu muito tempo, mas eu quero explodir o seu coração de alegria. Quem trouxe Bíblia, levante ela para mim ver que você é crente. Eita, pastor, não trouxe não, trouxe celular? Tem Bíblia? Então levanta o celular, também serve. Pronto, se preocupa não, o mais importante é você estar aqui, tá bom? Amém? Ezequiel capítulo de número 47. Gente, é tão bom pregar aqui, que até foram me perguntar que tipo de Bíblia eu ia usar. Eu acho que os irmãos ficaram naquele dia. Eu disse, eu vou usar a NAA, que é a Bíblia, a Nova Almeida atualizada, a qual eu gosto de ministrar sobre ela, por causa da sua linguagem. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, conferência do Espírito Santo. E desde que chegamos aqui, a gente viu o mover do Espírito de Deus, tratando as nossas feridas, visitando a nossa alma, tratando os nossos anseios. E eu tenho certeza e convicção de que essa noite será memorável, assim como as outras se seguirão até domingo, os anos servos de Deus que passarão por essa tribuna, no nome de Jesus. Obrigado, pastor Gideão, obrigado, pastora Lidiana, obrigado, igreja Lagoinha, pelo privilégio de pregar nesse púlpito mais uma vez e poder fazer o nome de Jesus ser conhecido para a glória do seu nome. Amém? Ezequiel 47, verso 1. Quem encontrou, diga eu achei, bem forte. Os que não acharam, continue procurando, que vai dar tempo. Ezequiel capítulo de número 47, verso de número 1. Eu não sei, gente, se é impressão minha, se diminuir o púlpito, eu estou achando eu tão alto aqui, grande, ou é porque o púlpito ficou pequeno? 47, primeiro diz assim o texto sagrado, eu vou ler de forma bem pautada para vocês poderem entender. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. Águas vinham debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Verso 2. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava ao lado direito. Verso 3 diz assim: o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pelas águas, que me dava pelos tornozelos. Diga comigo, tornozelos. Repete, igreja, tornozelo. Verso 4, mediu mais 500 metros, me fez passar pelas águas, água que me dava pelo joelho. Diga, joelhos. Mediu mais 500 metros, me fez passar pelas águas que agora me dava pela cintura. Diga comigo, cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido abundantemente em algumas traduções. Eram águas que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar diante ou andando sobre ele. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio, e todos dizem amém. Me dê sua atenção, por favor, já que se trata de uma conferência. Eu gostaria muito de tratar com vocês sobre algo muito importante essa noite, sobre o livro de Ezequiel, falando das experiências do profeta correlacionada ao Espírito Santo. Olhe para mim que isso aqui é muito importante. Em toda a criação, ou melhor dizendo, desde o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés,
desde o Gênesis, lá do Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, que o Espírito Santo atuou de forma dentro da criação e também de forma de renovação da terra no período dos princípios da criação de Deus. O Espírito Santo sempre foi o agente restaurador, providenciador, abundantemente na medida da qual ele trabalha como fator principal da sua igreja. Eu poderia deixar de lado o Antigo Testamento e voltar só para o Novo Testamento, mas antes de entrar no Novo Testamento, eu gostaria de falar com vocês sobre as experiências, os relacionamentos do Espírito Santo com homens e mulheres de Deus dentro do período chamado período do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança. Por mais que você não acredite, mas é um fato verdadeiro porque é bíblico, o Espírito Santo nunca deu pausa no tempo. Ele trabalha desde os princípios da eternidade e ainda atuando nos dias que estamos vivendo. Quando ele veio morar com a igreja, repito, quando o Espírito Santo veio morar com a igreja, quando Jesus disse em Lucas 24:49 para os discípulos: não saiam de Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos do Espírito Santo. E Lucas escreve Atos capítulo 1, dizendo, verso 8, que eles deveriam permanecer naquele lugar, porque eles seriam revestidos do Espírito Santo. E Atos capítulo 2, Lucas registra dizendo que no cenáculo o Espírito Santo veio morar com a igreja e até hoje continua atuando dentro das igrejas. Preciso abrir um parênteses para que vocês possam entender. Há uma ala da teologia moderna dizendo por aí que o Espírito Santo não está mais trabalhando dentro das igrejas porque existe pecados dentro da congregação e existe um elo de nepotismo, favoritismo dentro da igreja. Reprovamos isso, porque o Espírito Santo nunca deixará de trabalhar no seio da igreja, seja ele convencendo o pecador, seja ele orientando o cristão, seja ele dizendo não vá, fica aqui. Ele sempre estará atuando dentro das categorias, dos níveis da igreja, para dizer que ele tem relacionamento. E preciso dizer isso com muita verdade, já que vocês estão tratando de conferência do Espírito Santo. Muitos dos que estão aqui dentro só vieram para cá porque o Espírito Santo lhe cativou dentro de casa. Você não queria vir, o tempo fechou, a chuva vinha, você deu aquela preguiça natural e de repente o Espírito Santo disse: se arruma, rapaz, se arruma, mulher. Para quê, Senhor? Vai para a conferência, porque lá eu vou tratar contigo de forma especial. Aproveitando, um abraço para minha esposa e minha filha que estão em casa assistindo. Eu queria muito dizer para vocês que Deus não nos reuniu essa noite para tratar apenas de um culto, daquele culto normal que a gente vem. Hoje será um culto sobrenatural, porque o Espírito Santo vai trabalhar comigo. Olhe para cá, falando sobre relacionamento. O Espírito Santo precisa se relacionar. Olhe para mim, gente, eu preciso tratar isso como se fosse um médico tratando de um diagnóstico de uma ferida arrebentada, de alguém que foi atropelado e precisa correntemente de um médico. O Espírito Santo precisa se relacionar com a sua igreja. E falando de relacionamento, veio a mim um pensamento, ou veio a mim um texto bíblico, que eu vou implementar ele, eu vou fazer uma junção de Ezequiel 47, usando essa noite esse texto também, se os meninos quiserem colocar. Diz a Bíblia em João, capítulo de número 21, versículo 15 em diante, diz a Bíblia que Jesus, depois de ressuscitar, ele faz 3 perguntas chatas para o grande Pedro, o homem que era chato de trabalhar, o homem que não tinha boas relações com outros, o homem que tinha dificuldade de ter relacionamento, o homem que era muito embusteiro, o homem que tinha uma espada que levava a sua cintura, o homem que era difícil temperamento. Mas Jesus começa a se relacionar com Pedro, das quais nós não queríamos relacionar. E diz João 21:15 que Jesus se aproxima depois de ter comido. Jesus faz uma pergunta para Simão Pedro, dizendo: Pedro,
Pedro, pois não, Senhor. Você me ama, Pedro? Pedro para, imagine Pedro parando assim. Claro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Uma pausa Jesus dá e diz assim: Pedro, pois não, Senhor. Tu me amas? Aí Pedro olha e diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Parece que Pedro vai saindo de cena e Jesus diz: Pedro, pois não, Senhor. Tu me amas, Pedro? Pedro se entristece, seu semblante cai. Imagine comigo que Pedro entrou naquele transe dizendo o seguinte: por que Jesus tem tanta dúvida que eu amo Ele? Por que Jesus acha que eu não sou apaixonado por Ele? Por que será que Jesus está perguntando a terceira vez se eu amo Ele? E aí Pedro ficou triste e disse assim: Senhor, tu sabes. Eu não estou dizendo para alguém estranho. O Senhor me conhece a minha mente, sabe o meu coração, sabe quem é Pedro. O Senhor apostou em mim quando ninguém queria apostar. Tu sabes que eu te amo. Voltando um pouco, Jesus responde 3 vezes a Pedro. Ele usa uma palavra grega chamada de poineia. A primeira ele diz para Pedro o seguinte: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, cuide delas, dê tempo para ela, enamore a ela, vá ao encontro dela, cura as feridas dela, se relacione com ela, Pedro. A segunda diz o seguinte, ele diz: Pedro, se tu me amas, pastoreia. Pastorear significa cuidar, não, significa administre. Olhe de longe, observe até onde ela vai, veja se ela está mancando, observe se a lã está sendo ensanguentada, se tem feridas, cuide, mas da seguinte forma: administre ela de longe, veja até onde ela pode ir, Pedro. Na terceira ele diz o seguinte: Pedro, apacenta, viu? Não esquece do que eu falei, cuida dele. Olhe para cá, gente, porque eu preciso tratar isso conosco nessa noite da conferência. Tem um texto bíblico, pastora Lidiane, que eu gosto muito. Não vou entrar em detalhes, mas é muito interessante vocês lerem. Em Lucas, capítulo 13, verso 6 ao verso 9, eu já contei para vocês que Jesus está contando uma parábola de um homem que plantou uma figueira no meio de um vinhateiro. E depois de 3 anos, observando que a figueira não produzia fruto, o homem ficou irado, voltou e disse assim: vem cá, eu paguei um bom salário para você cuidar da minha vinha. Foi, não foi? Foi sim. Ok, você vai fazer o seguinte: corta ela, lança fora, porque ela está ocupando o terreno inutilmente. O homem disse assim: Senhor, eu não sou o dono da vinha, eu não fui posto para ser o dono da vinha, eu fui pago para trabalhar, fui pago para cuidar da sua vinha. Eu queria te pedir um favor, Senhor, você me empreste ela só 1 ano. Para quê? Eu vou cuidar dela, eu vou fazer um rego, eu vou adubar, vou colocar estrume, vou tirar as folhas secas, vou podar ela, vou cuidar, vou amá-la. Durante 1 ano, se ela não produzir, o Senhor mesmo corta. Isso é relacionamento. Eu preciso dizer isso com vocês aqui, porque eu estou sentindo graça de Deus aqui para falar isso. Relacionamento não é você dar somente graça e paz para o seu irmão. Relacionamento não é só um abraço que você dá na entrada da igreja. Relacionamento não é apenas você mandar uma mensagem toda manhã dizendo que você está esperando ele para o culto. Relacionamento fala de conhecer, de perceber e de cuidar também. Parece que a gente faz uma viagem agora, voltando no tempo em Ezequiel 47, que eu li para vocês. E nessa introdução eu preciso entrar sobre Ezequiel 47. Ezequiel capítulo de número 47, ele trata minuciosamente sobre uma profecia que aconteceu há 2 anos atrás. Olha só que coisa linda, gente. Para quem não sabe disso, isso aqui pode ser novo para você, mas há muita gente que sabe. Por incrível que pareça, a profecia de Ezequiel 47 aconteceu há 2 anos atrás. E ela está ainda em crescente modelo profético.
As águas do rio, ou melhor, as águas do Mar Morto estão nascendo bolonhos, buracos e crateras de água doce e germinando dela peixe, no lugar onde não tem vida, no lugar onde não tem embarcação, no lugar onde não passa barco, no lugar onde não tem peixe, está brotando água doce e peixe. Pastor Birajara, onde é que você quer chegar? O texto de Ezequiel está falando sobre isso, gente. Ezequiel 47 começa a nos assombrar, dizendo que Ezequiel tem muitas experiências. Eu poderia voltar ao capítulo 1, quando Ezequiel está diante dos cativeiros no rio Quebar. Deus começa a tratar Ezequiel lá no rio. Estamos falando de água, foi os hinos que foram cantados aqui. Olha que coisa linda, gente. O céu se abriu e Ezequiel tem a sua primeira experiência vendo os céus abertos. Ele vê os anjos lá em cima, querubins adorando o Senhor. E no encantar de Ezequiel, ele começa agora a ter uma experiência marcante com Deus. E isso me chamou muita atenção esses dias. Por que, Birajara? Porque Ezequiel começa agora a ser moldado com relacionamentos com Deus. O que acontece no capítulo 47 de Ezequiel, Birajara? O profeta é levado à entrada do templo. Depois o que acontece? Ele vê águas brotando por debaixo dos umbrais do limiar do templo. Eu vou tentar esqueletar todo o modelo para depois rechear ele todo para você. Olhe para mim. O profeta é levado novamente pelo caminho da porta norte, que dá a volta pelo caminho de fora. Deus estava levando Ezequiel a conhecer a estrutura não apenas do templo, mas o que ele iria fazer agora, a partir desse momento, sobre relacionamento. Se a gente voltar um pouco de novo, você vai ver que no capítulo 1 ele cai como morto porque tem uma experiência celestial. Aquela experiência levou Ezequiel a ter um motivo de perguntar a Deus, o que levou a ele ser agora improntado da glória de Deus, impactado com a glória. É tanto que no capítulo de número 1, o versículo 27, ele cai como morto. E no capítulo 2 começa assim: levanta-te, filho do homem, põe-te em pé, porque agora eu quero falar com você. A partir de agora são só relacionamentos crescentes. Aí você vai ver o capítulo 2, agora Ezequiel tendo agora um modelo de profecia. Capítulo 3 ele vai para o vale. Capítulo 4, 5 ele começa a ter experiência do cerco de Jerusalém. E no 5 Deus manda ele rapar a cabeça e jejuar, se consagrar, vestir de pelo, de saco, sentar na cinza e jejuar e esperar o tempo que Deus falaria com ele. Do capítulo 5 ao capítulo 8 passaram-se 14 meses, pastores, e o cabelo dele cresceu, virou tranças, e diz que Deus chegou para ele e disse: Ezequiel, está na hora de você subir outro nível. Vou te levar a lugares que você ainda não foi e não experimentou, lugares de visões extraordinárias. E diz que ele foi arrebatado em espírito e foi levado até Jerusalém. E quando chegou em Jerusalém, disse: o que você está vendo, Ezequiel? Disse: estou vendo Jerusalém. Pois não, está vendo o que? Mais um buraco na parede. Então arrebenta o buraco. Para que, Senhor, arrebenta o buraco? Não questione. Foi lá, ele arrebentou o buraco. E quando entrou, ele viu dentro do templo. Olha aqui, gente. Ele olha para o templo e vê dentro do templo coisas que lhe assustou. Ele não viu uma santidade explodindo no templo. Ele disse: Jerusalém precisa se relacionar. Jerusalém precisa se divorciar do mundo. Jerusalém precisa abandonar o Egito. Jerusalém precisa ter relação comigo. E eles estão distantes. A visão de Ezequiel, ele vê agora mulheres adorando a Tamuz. Ele vê 70 anciãos olhando para a parede que tinha cheio de répteis e um buraco na janela, olhando para o sol e adorando o sol e esquecendo da glória do altar. No capítulo 9 o cenário muda, mas ele vê agora alguém sentado no trono e a glória de Deus, o Shekinah de Deus, o Kadosh, a santidade, saindo do templo e saindo embora do templo porque não tinha mais lugar para ele. Ezequiel vê 6 anjos com arma destruidora para destruir todo mundo que estava gerindo o pecado. Mas entre eles ele vê um homem de branco. Era para ter dado um glória, gente.
Outro glória para saber que você entender quem é o homem de branco, viu? Pronto. Ele viu um homem de branco com um tinteiro de escrivão passou na sua cintura. E aqui que está o grande passo do relacionamento que a gente entra em Ezequiel 47. Olha para mim. Quando se apresentou os 6 homens, que são anjos com arma destruidora, a ordem que saía do trono é o seguinte: vai pela cidade e destrói todo mundo, mata criança, mulher, jovem, mata tudo, extermina todo mundo. Mas de repente surge um homem de branco no meio deles, com a caneta de lado, e disse: homem de branco, sai pela cidade, pelo meio de Jerusalém, e começa a marcar todo crente que você encontrar lá. Visita os crentes lá de Lagoinha de Mossoró. Qual é? Aqueles que jejum, aqueles que oram, aqueles que são tementes ao Senhor, aqueles que têm relacionamento. Marca ele, marca ele. Quando ele terminou de marcar todos, voltou e disse: agora vocês saiam e extermina todo mundo da cidade de Jerusalém. Porém, todavia, entretanto, aquele que você encontrar com um sinal, você nem chegue perto, porque eles têm relacionamento comigo. Estreitando os laços. Só que a gente vai mais adiante. E no capítulo 24, versos 9, 10, 11 e 12, diz que Deus começa a mostrar uma figura emblemática, mas bem esquisita. Ezequiel está vendo uma panela? Pois é. Essa panela vai ficar em cima de um lume quente. O fogo vai aquecer a panela. Ela vai ser tão aquecida que vai queimar a ferrugem que está por dentro dela. E depois que ela queimar a ferrugem, você separa ossos e carne, bota dentro da panela, porque assim como eu fiz nesta panela, farei com Jerusalém. Vou romper o pecado dentro dela e vou estabelecer aliança de relacionamento. Pastor Gideão, Deus sempre quis e sempre vai querer relacionamento. Diz uma frase que Deus não está me ouvindo, você está enganado, Ele nunca tirou os olhos de você. Mas Deus não deu um brado comigo. Há momentos que Deus precisa ficar em silêncio, olhando até onde você vai, observando até onde você pode ir. Quando chegar quase na beira do abismo, Deus chega com socorro bem presente no tempo da angústia. Sabe aquele quase que você ia? Aquele quase que você descia a sepultura, aquele quase que você ia embora, foi Deus dizendo para você: não disse a você que eu não esqueci de você? Por mais que ninguém goste de você, eu ainda construo relacionamento. Mas olhe para mim, gente, isso aqui é muito lindo, mas eu preciso entrar na mensagem. E para terminar eu tenho poucos minutos, e eu preciso gastar isso aqui. O capítulo 47 nos apresenta Deus levando o profeta a uma visão profética sobre águas que saem do templo. Diga comigo: águas que saem do templo. Ezequiel sai por uma porta e ele começa a dar voltas em direção ao templo. Até que Ezequiel chega num determinado lugar, e na porta que dá direção ao leste, voltando ao templo, eis que as águas saíam de debaixo do trono. Eu gosto disso, gente, porque o livro que fala mais de trono é o livro de Apocalipse. Deus sempre gostou de tratar conosco sobre trono, sobre governo, liderança, relacionamento. Diz que Ezequiel para e diz: Senhor, não estou entendendo nada. Você está vendo esse rio borbulhando? Estou. Ok. Aprenda comigo, Ezequiel. Ele pegou um cordel de medir, vamos usar a linguagem, uma trena, e colocou a trena na beira do rio e mediu 500 metros, que é 1000 côvados. Quando terminou de medir, disse assim: Ezequiel, pois não, Senhor. Vem cá. Como assim? Entra no rio. Ezequiel começou a entrar, molhando os pés, molhando os pés, molhando os pés. Andou 500 metros e molhava apenas os tornozelos. Quando ele chegou no lugar que Deus tinha medido 500 metros, ele começa a entrar no primeiro nível de relacionamento. Diga comigo: primeiro nível de relacionamento chama-se tornozelos. Este nível cria laços, cria relacionamentos, oportunidade de se conhecer. Você pode ter relacionamento, mas não ser íntimo.
para que serve o discipulado, para que serve as horas com o pastor no gabinete, para que serve as horas com a pastora Lidiana em intercessão. Isso chama-se vínculo de relacionamento, e é isso que o Espírito Santo quer fazer nesta conferência missionária, se relacionar mais com você. Não basta dar um grito, não basta dar um grito bem alto chamando por Ele. Ele quer te abraçar, Ele quer te carregar nos braços, Ele quer conversar contigo, Ele quer conversar na mesa com você e dizer: eu preciso te conhecer mais um pouquinho. Tinha uma irmã da minha congregação que a gente ficou chateado com ela. Toda a vida que ela orava dizia assim: Jesus. E as irmãs ficavam chateadas porque ela tem um sotaque bem paulista. Ela dizia: Jesus, o senhor está aí? Posso te chamar de Cris? E aí os irmãos ficaram assustados com ela. Cris, irmã, respeita a autoridade de Jesus. Ela disse: é porque eu tenho tanto tempo com ele que eu já estou me acostumando a chamar, no lugar de chamar Cristo, eu chamo de Cris. A irmã ficou chateada e disse: eu vou mudar, agora eu vou chamar ele de Jesusinho. O tempo que você tiver com Cristo, busque se aprofundar nele. Me dê sua atenção. Pastor Gideão e Lidiano me conhecem muitos anos pregando, mas o que me faz homem de Deus não é galetó e gravata, não é ministério, nem é sermão que eu tenho, nem é meus livros que eu vendo. É a minha vida em secreto com Deus. Olhe para cá, por favor. O quarto de oração que eu disse naquele dia pela manhã com vocês fala mais alto do que a tribuna. Sua vida devocional com Deus fala mais do que sua comunhão dentro da casa. Só Deus conhece o seu nível de relacionamento. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos rapidinho, gente, bem rápido, olha para cá. Alguns discípulos de Jesus tinham visto milagre, sim ou não? Viu partir do pão, sim ou não? Sim, olha para cá. A maioria dos discípulos de Jesus estava com ele na mesa, no partir do pão, no monte, nos milagres, no Getsêmani. Mas dos 12 Jesus chamou 3. Lembra? Na hora do pega pra capar mesmo, como diz o brasileiro, na hora que Jesus estava precisando de amigos, ele sai da mesa da ceia em direção ao Getsêmani. O jardim das oliveiras lhe esperava. O lugar mais doloroso da via do ministério de Jesus foi o Getsêmani, não foi o Calvário, foi o Getsêmani. E quando Jesus chegou no jardim, ele poderia chamar os 11, porque Judas já tinha saído para traí-lo, e dizer: vocês que estão comigo há muito tempo, fica comigo aqui. Ele disse: não, somente você, Pedro, porque eu preciso que você conheça relacionamento, você vai aprender comigo a orar agora. João, pois não, chama o teu irmão Tiago, só vocês 3, o resto fica aqui, mas vocês me acompanham. No meio do caminho, primeiro nível, no meio do caminho, Jesus abre o coração para ele e diz assim: a minha alma está profundamente angustiada até a morte, fica comigo, não me abandone, fica do meu lado. Crie relacionamento. Apesar que eles dormiram, apesar que eles relaxaram, mas Jesus sabia que tinha alguém que podia confiar, que era o Pedro, Tiago e João. Segura isso aqui, gente. Pedro era alguém que Cristo lançava todas as fichas, mas que parecia que não dava certo. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Eu gosto sempre de falar isso aqui, olha para cá. Se o pastor Gideão recebesse hoje na igreja o pastor Pedro para se congregar aqui, tinha uns irmãos assim: Gideão, estraga a igreja não, está tão bom, o ministério Lagoinha está crescendo, Deus está fazendo coisas extraordinárias, tu vai trazer o Pedro. Mas aí pastor Gideão vai perguntar: mas irmão, por que não Pedro? Vamos criar relacionamento com Pedro. Pedro tem uma chamada aí. Mas olha pastor, olha ele, olha o Pedro ali, pastor. Que foi? Deixou a tarrafa, deixou o barco, deixou a rede, deixou a profissão, mas trouxe a espada.
é desviado. É ou não é? Seja sincero, gente. Imagine Pedro se congregando na Assembleia de Deus. Com a espada de lado. Cuidado, viu, pastorzinho? Eu corto sua orelha, viu? Ô, irmãzinha, cuidado, viu? Senão eu corto a orelha. E, irmão, pastor é desviado, né? Pedro não é muito convertido, não. Mas eu garanto que ele vai ter tempo comigo de relacionamento. E quando chegar o dia, ele estará preparado. Ele estará tendo um nível maior de experiência. Tchau. Vamos para cá bem rápido, gente. O Espírito Santo, a sós conosco, gera relacionamento. Mas você perceberá o quão profundo você precisa estar com isso. Pedro seguiu Jesus, sim ou não, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas olhe bem, deixou tudo, mas ele precisava de relacionamento. Eu poderia citar várias pessoas, mas eu preciso citar isso aqui para vocês. Há um problema muito sério sobre relacionamento no Antigo Testamento, que eu levo muito a sério nas minhas aulas no Cetadem. Jonas, pastor. A gente chama sempre Jonas de fugitivo, é ou não é? Os pregadores gostam de pregar sobre o Jonas fujão, fugiu de responsabilidade, sim ou não? Sim ou não, gente? Jesus chama, ou melhor, Deus chama Jonas para ir para Nínive. O que é que Jonas faz? Foge, sim ou não? Mas o capítulo 4 tem respostas. A gente vai até o capítulo 3, esquece de abrir a porta do 4. O 4 é um conflito de um homem com Deus em briga. O capítulo 4 de Jonas começa com Jonas fazendo oração esquisita. E orou Jonas a Deus dizendo: eu sabia que o Senhor era tão bonzinho. O Senhor era muito bonzinho. Eu te avisei lá que o Senhor podia mudar de ideia, usar de misericórdia e bondade. Perdi tempo pregando o evangelho aqui, porque a mensagem de Jonas não era mensagem de arrependimento, era mensagem de juízo. Se lembra? Imagine Jonas olhando para Deus. Tu se lembra que quando eu fugi, que o peixe lá me engoliu, tu me deu chance de volta, eu tive responsabilidade, vim para Nínive, passei dias pregando em Nínive, todo mundo se assustou com a mensagem, até o rei. Fiquei satisfeito, preparei uma tenda, armei uma rede, peguei água de coco e fiquei esperando a cidade ser destruída, porque o Senhor dizia que ia matar todo mundo. Quando passou os 40 dias, 41, 42, 43, o Senhor não curou. Aí Deus entra em conflito com Jonas. Jonas, você não está entendendo o que eu estou fazendo com você. Você precisa ser curado, Jonas. Você é um bom pregador, você é um grande profeta, mas seu coração não perdoa. Seu coração não tem relacionamento com o Espírito Santo. E eu preciso ensinar você sobre misericórdia e graça. Graça, gente. Ezequiel a mesma coisa. Eu posso ter tudo na relação, mas o que vai te levar a outro nível é a coragem de querer esse relacionamento. Olhe para cá, gente. Jesus disse, ou melhor dizendo, certa feita um escriba, Mateus capítulo 8, versículo 19 e 22, um escriba, depois de ouvir um sermão lindo de Jesus, disse assim: mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Oh, que notícia. Oh, pastor Gideão, conte comigo. Onde o Senhor for, eu vou. Se o Senhor cavar, eu cavo. Se o Senhor quiser que eu vá 1 milha, eu vou. Aí Jesus olha e diz assim: ei, homem, olha para mim. O que é? Tem coragem mesmo? Tenho. Então segura isso aqui. Quer me seguir? Quero, Senhor. Ora, mas quem não quer seguir é Jesus, meu irmão. Se faltar pão, ele multiplica. Precisar de água, ele tem água. Sentar para ouvir Jesus não é sentar para ouvir o pastor Birajara. Delícia. Estar com Jesus é ver milagres, sim ou não? Quem aqui não gostaria de um dia sentar para ouvir Jesus pregar um sermão? Levante a mão quem queria. Misericórdia, outros não levantaram nem a mão. Levanta a mão quem gostaria de sentar para ouvir Jesus pregar aquele sermão das bem-aventuranças. Todos nós. Ninguém cansava, quem está pregando é o mestre. É ou não é? Porque onde Jesus for tem holofotes, tem selfie. Eu vou ter seguidores no Instagram. Tirar uma foto com Jesus e postar, amanhã tem milhões de seguidores.
Jesus disse: não, você está enganado. Quer me seguir? Quero. Quer ir comigo? Quero. Eu vou te garantir que você terá um céu, mas aqui na terra você vai ter perseguição, tribulação. Você será invejado, odiado, perseguido, maltratado, mas eu vou estar com você todos os dias. Topa me seguir? Topo. Deixa eu te dar uma notícia boa. Não tem um hotel 5 estrelas não, viu? Não tem um restaurante bom para comer um churrasco não. Tem não, senhor? Tem não. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm suas cavernas, mas o Filho do Homem não tem nem de reclinar a cabeça. Topa me seguir? Por isso que Pedro, no capítulo 6:60 de João, Pedro bradou: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Você pode procurar qualquer outra porta, você não terá paz. Paz você só tem com Cristo, com seu relacionamento diário com o Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Olhe para mim. Para terminar de fato, disse Jesus: vocês querem me seguir? Vamos para o segundo nível. Ezequiel, pois não, deixa eu medir mais 500 metros. Mediu. Quando terminou mais 1000 metros ou 500 metros, 1000 côvados, disse: Ezequiel, vem. Ezequiel disse: Senhor, de novo, venha. Ele entrou, foi entrando, as águas foi subindo, e chegou nos seus joelhos. O segundo nível de relacionamento é uma vida íntima com Deus, tempo de reserva com Ele. Joelho fala de oração, joelho fala de entrega, joelho fala de submissão à vontade do Cristo Jesus. Este nível gera em nós mudança de hábitos, linguagem, atitude, prudência e respeito ao reino dos céus. Diga amém, gente, porque são vocês que fazem isso, relacionamento com Cristo. Escute bem, mas esse relacionamento profundo, ele te leva a conhecer no seu íntimo o Espírito Santo. Percebe sua voz, percebe a sua presença, sabe discernir quando é Ele. Tem pessoas aqui dentro, pastor Gideão, que está no segundo nível, que já percebe, nem começou a pregação, já percebe que o Espírito Santo já está trabalhando, curando, sarando, movendo as águas. Já percebeu que nessa noite, enquanto o Ministério Louvor cantava, você chorava, caía uma lágrima, você se arrepiava todo? É porque você está em um nível de relacionamento profundo com Cristo, profundo com o Espírito Santo, profundo com Deus. Amém? Segura, gente. Este nível fala de oração, conversas íntimas, longas e duradouras, reflexível, ao ponto de se tornar hábito o momento de oração. Paulo tinha uma relação de oração com Cristo, que levou a sofrer sem sentir dor na alma. Observe o que disse o pastor Hernando Dias Lopes sobre Paulo. Olha o que eu escrevi aqui. Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, encorajado em Tessalônica, exortado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Coríntios, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi preso e acusado em Cesareia, enfrentou naufrágio em Roma, foi picado por uma cobra em Malta, chegou a Roma para ser agora algemado. Sabe o que ele disse em tudo isso? Filipenses 1:12: eu quero que vocês saibam que os irmãos que estão aqui em Filipe, que as coisas que me aconteceram estas, tinha contribuído para o avanço do meu relacionamento com Deus e com Cristo Jesus. Quanto tempo você passar com Ele, mais íntimo você será dele. Aleluia. Tempo nos aperfeiçoa. Na história, em 5 minutos eu vou terminar. Na história surgiu homens e mulheres que viveram de oração. Eu podia citar vários deles, mas eu escrevi alguns aqui. Jesus é o principal dele.
John Wesley, Charles Spurgeon, George Whitefield, Jonathan Garvin, Billy Graham, William Carell, John Knox, que nunca ouviu falar de Martinho Luther, ou seja, Martinho Lutério, John Calvino, David Yonshu, T.L. Osborne, Benny Hinn. Esses homens marcaram a história porque vivia mais de joelho do que em pé. Mulheres como Joyce Meyer, Sarah Pauling, Paula Tristan, Anne Graham. Essas mulheres oravam tanto que seus maridos pensavam, ela foi arrebatada. Disse, não, eu estou me relacionando com Cristo, disse a filha de Billy Graham. O Birajara, o que é que eu faço? Vá para o terceiro e último nível agora. Os lombos preparados. Mediu mais 500 metros. E quando ele avançou, olha para mim, irmãos, as águas saíram do joelho e foi nos lombos. Ele já estava sentindo dominado pelo Espírito. É aquele que você já está pronto para interpretar a vida cristã. Relacionamento que levou a conduzir a Cristo, que levou a ter mais tempo com Cristo. Moisés passou 40 anos aprendendo no Egito ciência, geometria, matemática. Deus teve que levar para o deserto para desaprender tudo e aprender a ser pastor de ovelha, para depois passar mais 40 anos lutando com pessoas. José foi treinado dentro de uma prisão para ser governador do Egito. Isso porque eles estavam no terceiro nível de relacionamento. E o quarto e último, dependência do Espírito. Fica de pé, gente. Fica de pé. Glória a Deus. Eu preciso trocar isso aqui com o seu coração. A Bíblia diz que o quarto nível ele não conseguiu mais andar. As águas cobriu ele, que ele precisou nadar. Ele chegou a um nível que ele não conseguiu mais andar. Ele teve que nadar. Quando você chegar no quarto nível do relacionamento com o Espírito Santo, não é você que anda, é Ele que te carrega. Você não vai para lugar nenhum, é Ele que te leva. Você não fala o que você quer, é Ele que fala na tua boca. Eu preciso de 2 homens grandes e bonitos aqui em cima. Ninguém vem? Vocês 2, varão. Vem. Gente, tá filmando, tá? Depois tu corta essa parte, tá bom? Fica aqui, varão. Rapaz, os caras são grandão mesmo. Fica de frente para mim, vocês 2. Olha para lá, fica assim. Ó, olha para cá. O quarto nível de relacionamento, pastor, é aquele que você não anda mais só. É mais ou menos assim. Vem para cá, varão, vocês 2. Como é teu nome? John? JJ aqui. Vem pra cá. Aqui do meu lado. Meu segurança. Pastor, você me empresta ele para ir para as igrejas? Vamos andando devagarzinho, tá bom, John? John e Jefferson. Bem devagarzinho comigo, tá bom? O primeiro nível de relacionamento, a gente tá assim, ó, o Espírito Santo está do nosso lado, nos orientando, nos convidando, nos dizendo, não vai, eu estou andando com ele. Vamos, caminha comigo, caminha. Chegou no segundo nível. Aí eu já estou conversando com o Espírito Santo. Vamos dizer que vocês são ele, tá bom? Conversando com ele, já sendo íntimo. Caminha comigo. Chegamos ao terceiro nível. Ao nível eu já sou tão íntimo que eu já te abraço. Oh, rapaz, que maravilha, Espírito Santo. Prazer você estar aqui. Sabia o que é bom? O quarto nível é mais ou menos assim. Anda comigo. Vem cá no cantor. Segura esse microfone. É mais ou menos assim, ó. Vem cá. Só para quem entendeu, diga glória. A minha esposa está lá em casa rindo de mim. Obrigado, Gerson. Obrigado, John. Obrigado. Sou pesado, não sou? Olha para cá. Chegará um dia, pastor, pode vir que eu tenho 44 segundos. Chegará um dia que você tendo relações com o Espírito Santo nesta conferência, você não vai mais sentir que está andando na terra. Deus te levará a lugares altos. A lugares altos.
de alguém que está do seu lado. Você que não é crente, você que não tem uma igreja, você que precisa de um relacionamento. Você, o Birajara, eu estou no primeiro nível. Tem amanhã, tem sábado e domingo. Hoje pode ser o primeiro nível, amanhã pode ser o segundo, e domingo, quando o pastor Gideão estiver pregando, seja cheio da graça e deixe o Espírito Santo te levar a um nível mais alto. Dominado por Ele, rendido por Ele, amigo dEle, inseparável, tempo com Ele, vida dEle, dependência dEle. E você dirá como o Salmo 139: para onde fugirei dEle? Se eu descer, Ele está lá. Se eu subir, Ele está lá. Se eu for na esquina, Ele está lá. O Espírito Santo está dizendo: eu vou cuidar de você, eu vou tratar suas feridas, me dê relacionamento comigo. Meu Deus, feche os seus olhos se você puder. Se não quiser, pode deixar aberto. Deixa eu orar por você e passa o pastor Gideão. Conferência do Espírito Santo é onde Ele cura feridas, corações arrebentados. Ele está dizendo: deixa eu te carregar nos braços, deixa eu te carregar nos braços, deixa eu te guiar. Solta a mão, põe a mão no coração. Ora comigo, eu volto para o pastor Gideão, que ele já pode se aproximar. Coloque a mão no seu coração. Começamos a cavar hoje. Qual é o nível do seu relacionamento com Cristo? Quanto tempo faz que você está distante dele? Você que entrou aqui, que está afastado, distante, você que não confessa a fé ainda, qual o seu nível de relacionamento com Cristo? Hoje é a noite de você correr para você ser amigo dele e te ensinar coisas que você nunca vai ouvir nessa terra. Tu é crente, varão? Está só visitando a igreja? É sua esposa? Deus te abençoe. Tem alguém afastado aqui? Tem alguém que está precisando de relacionamento? Olhe para mim, olhe para mim. Eu queria chamar duas pessoas aqui que eu estou sentindo o desejo de chamar para orar por ela, tá bom? Depois disso a gente ora para terminar, tá bom? Essa jovem que está aqui, vizinha, você de preto, você de óculos, isso, você vem cá rápido, rápido. Vem, rápido. Vem, chega. Olha para cá, gente, levanta as mãos sobre ela, tá bom? Você de branco aí, a mais alta de óculos, você mesmo, vem rápido, vem. Não posso perder tempo, o pastor Gideão na tabela do Birajara, termina. Levanta suas mãos para o céu. Qual é o tamanho do nível de relacionamento? Levanta as mãos sobre ela aqui, gente, sobre elas. Ataques ferozes, pensamentos sobre a mente delas, madrugadas que acordam sem saber o motivo. A partir dessa noite, o Espírito Santo vai visitar a sua casa. Nem que você queira, Ele não vai bater na sua porta e pedir licença para conversar contigo. Ele vai invadir teu quarto, moça. Você vai sentir que do nada você acordou e pensou: por que eu acordei? Eu perdi o sono. Não, é o Espírito Santo te chamando para ter relacionamento, a um nível profundo de relacionamento. Levanta as mãos, pastora Lidiane e a irmã Felipe. Levanta as mãos sobre ela, gente. Deus precisa tratar com elas de forma muito especial.
E eu preciso orar para terminar agora. Pai das luzes, essa noite foi uma noite que a gente percebeu a tua ação, e nada melhor do que a ação do teu Espírito Santo sobre a vida das suas filhas e dos seus filhos. A conferência do Espírito Santo está começando hoje, e um rio banhará esta igreja esses dias, batizando-os com o Espírito Santo, curando, salvando, libertando. E eu oro especialmente por essas meninas que estão aqui na frente, Senhor. Todos os diabos que pairaram sobre a sua rua, em tentativa de desanimar a sua caminhada, hoje à noite é uma noite de visita do teu Espírito Santo no quarto delas, Senhor. Levante suas mãos para o céu e diga comigo: Jesus, cerca elas, cerca elas, quebra o laço, corta a lança, libera a graça. Vai de novo, libera a graça, libera a graça. Quem acredita nisso dá um brado de glória. Aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor. Pra sempre, e o teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. O teu nome é o mais alto, seu nome é o maior, seu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos. Seu nome, o teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos, e os anjos cantam: Santo, Santo, sempre Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Santo, Aleluia. Santo é o Senhor Deus, e digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu quero nesse momento, para nós encerrarmos esse culto, eu gostaria de convidar você à frente agora. Se você tiver coragem, se você tiver
este coração que deseja e ama a presença do Senhor. Deus está convocando pessoas para assumir novos níveis neste relacionamento. E eu quero te perguntar, no lugar que você está, se você tem coragem de sair deste lugar e vir à frente agora, assumir este novo tempo de um novo relacionamento com Deus. Nós queremos liberar sobre você algo que é profético sobre a sua vida. E nós queremos terminar esse culto orando por você. Onde você está? Tem alguém que precisa se aprofundar neste relacionamento com Jesus. Deus falou com você, você tem sentido e tudo isso está movendo. Você diz, pastor, não faz sentido. Por que Deus escolheu a mim? Exatamente por isso. É porque você, pelo homem, nunca seria escolhido, mas por aquele que é Deus e pode tudo. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Essa semana eu testemunhar para você. Essa semana eu reti algo. Eu disse, Deus, eu ainda sou muito pequeno demais para essas coisas. Eu estava falando, a pastora até viu no gabinete. Eu disse isso já domingo. Eu me segurando, não, Deus, vou falar, não é. Aí Deus disse, você vai ver, vou cobrar, vou falar. E quando foi na terça-feira, para que você entenda, nós estávamos orando aqui no domingo, no fim do culto, e Deus me deu uma palavra muito direcional. E Deus falava para mim orar por uma pessoa que estava com um problema, com uma enfermidade. Eu disse, não, Deus, isso aqui é muito complicado, é demais para mim, eu sou pequeno demais. E eu achei que não existia aquilo na igreja, ou que essa pessoa não estava aqui. E quando foi na terça-feira, a pessoa entrou no meu gabinete e disse, pastor, era eu a pessoa que você estava falando. Pastor, era eu. Era eu. Aleluia, irmão. A voz do Senhor é tão clara, mas é tão clara. Durante todo esse mês nós falamos sobre o Espírito Santo. Amanhã o pastor Roberto vai estar aqui pregando. Sábado nós vamos ter o fornalho. Irmão, se prepara. Se prepara. Eu tô ansioso por esses dias. Por quê, pastor? Porque se um dia na presença dele é bom, imagina 4 dias seguidos e um dia todo. Começando de 16 horas, de 18 horas até a meia-noite aqui. Meu Deus, vai ser fantástico. Se prepara. É só a primeira noite dessa conferência, amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu quero liberar sobre este homem, sobre esta mulher agora, Pai, uma palavra profética. Ele não vai ser mais o mesmo a partir de hoje. O Senhor vai tirar o sono, o Senhor vai aparecer em sonhos, o Senhor vai entrar nos seus quartos e vai sacudir as estruturas daquele lugar. Ele não conseguirá mais ficar longe da tua presença, porque quando e uma vez convocados a um nível maior, uma vez chamados, Deus, esta graça é irresistível, nós não conseguimos mais ficar longe dela. Então, Pai, que este dia, que esta noite seja a noite que marcará o início da mudança da nossa vida, o início de um tempo novo, o início de uma nova profundidade. Eu profetizo sobre a tua casa, meu irmão, minha irmã, você não será mais o mesmo. A tua vida devocional mudará, as tuas orações mudarão, a tua família mudará, porque de ti fluirá um rio, e este rio é a presença marcante, a presença mais que excelente do Espírito Santo de Deus. Ele não será mais apenas um poder, ele não será mais apenas um sentimento, ele será um amigo, ele será o companheiro, ele será
o encorajador, aquele que nos conduz por um caminho de santidade e de relacionamento contigo, Jesus. Revela agora, Pai, aleluia, o propósito, o chamado, e derrama sobre nós esta porção que é excelente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Vai em paz, Lagoinha, até amanhã. Pastor Roberto vai estar pregando aqui, nós iremos mergulhar ainda mais, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus essa noite?